Hoje eu estava buscando ao Senhor, lendo um texto, uma palavra, e Deus me deu um texto, né? E nesse texto, Deus me deu o título, vamos dizer assim. Mas eu quero que você abra aí a sua Bíblia aí em Salmo 63 para você entender o que eu quero falar com você nessa noite. E através desse texto aqui é que Deus ele colocou no meu coração, até compartilhei com algumas meninas aí no meu grupo, né? Sobre os 3 P's. A palavra que liberta, fala comigo, repete comigo assim: palavra que liberta, presença que transforma e poder que traz vida e cura. Muito bem. Então, no Salmo capítulo 63, a partir do versículo 1, o rei Davi, ele começa falando assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Eu havia compartilhado aí o versículo 1 e o versículo 2, e depois eu fui ver a respeito do texto, e se você vê na sua Bíblia, ele começa dando uma explicação que foi um salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Eu falei: Deus, me mostra o que o Senhor quer dizer com isso, porque é algo tão sobrenatural, que Ele colocou aqui tantas palavras ali de anseio, de alegria, de desejo pelo Senhor. Eu não sei se você percebe isso, mas Ele fala aqui: olha, eu quero te buscar e eu te busco ansiosamente. Quantas vezes no nosso dia nós temos buscado ao Senhor ansiosamente? Sabe, aquele desejo de como você tomar uma água, aquela fome, e você quer saciar aquela fome. E Davi estava aqui, nesse ponto, buscando a Deus, nesse sentido, nesse sentimento. Talvez nós poderíamos pensar que Davi estava no sossego da sua casa, deitado na sua rede, e falando: Senhor, como o Senhor é bom. Senhor, na tua presença eu me deleito. Ó papai, faça de mim como a corça que anseia por água, sim ou não? Quando você vê ele falando dessa forma, eu poderia pensar desta maneira: no final do serviço, quando ele chega em casa, né, depois da guerra, depois do cansaço, toma aquele banho e vai para aquele momento. Só que não. Olha para alguém aí e fala assim para ele assim: só que não. Aqui a palavra fala que ele estava no deserto, no deserto ainda de Judá. Davi, nesse momento em que ele faz essa oração, em que ele escreve esse salmo, ele está exatamente fugindo da perseguição de Saul.
Quando Saul, ele vê na vida dele uma ameaça, e ele começa a perseguir, e ele começa a querer matar Davi, e mesmo Davi buscando ali, aqueles homens que estavam com ele, mas ele continuava fugindo, porque ele não queria sair dos preceitos de Deus, ele não queria sair das promessas de Deus, e por isso ele fugia de Saul, para não bater de frente com Saul. E eu fui pesquisar aqui a respeito do deserto, e quando ali Davi estava no deserto, e esse deserto, ele fala que ele é o ponto mais baixo da terra. Esse deserto aqui era uma terra seca, que era ao lado do Mar Morto. Quem já ouviu falar do Mar Morto aí? É o mar que tem mais sal no mundo. Não, nada vive naquele mar. E aí eu fui pesquisando, eu não vou falar todos os dados, mas fala que aquele lugar é seco, aquele lugar é quente, aquele lugar é árido. Talvez se nós pudéssemos comparar a terra com o inferno, talvez fosse naquele deserto aonde Davi estava, fugindo de alguém que queria matá-lo, junto com homens que não tinham perspectiva nenhuma de vida, que eram os valentes de Davi. E ele ficava se escondendo e fugindo pelas cavernas ali, e num ponto aqui, Saul entra numa caverna para poder aliviar ali as suas necessidades. Davi estava lá, e mesmo assim Davi não mata Saul, mas Davi estava no deserto. Eu fiquei imaginando isso. Davi naquele calor intenso, naquela luta, longe da sua casa, longe da família, excluído ali naquele momento. E o que Davi estava fazendo? Levantando as suas mãos e falando: Senhor, eu te busco ansiosamente. Senhor, o meu desejo é tão ardente como essa terra seca. Agora eu entendo porque ele colocou a terra seca, porque ele olhava para aquela terra e via ela ali rachando, quase que se abrindo, e ele falava para o Senhor, adorando ao Senhor. É um dos salmos que ele simplesmente não pede nada. Ele não pede nada, ele fala: Senhor, eu queria ser como essa terra seca, para que o Senhor derramasse água viva. Davi não tinha conhecido Jesus ainda não tinha pisado sobre a terra, Bleider, mas ele estava pedindo água viva. E a única água viva que pode mudar a minha vida, que pode mudar a sua vida, que pode fazer de nós andar por essa terra, fazendo a diferença na vida das pessoas, é exatamente esse, o único que tem uma água que cura, que transforma, que renova, que ressuscita, que sara. Quem é Ele? Jesus. E aqui ainda, eu quero ler aqui alguns textos com você, que está lá em 1 Samuel no capítulo 23, no versículo 13. Ele diz assim, olha: Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600 saíram de Keila e foram sem rumo certo, sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Sife. E Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. No capítulo 24, no versículo 1, ele continua dizendo assim: Tendo Saul voltado de persegui-lo dos filisteus, foi-lhes dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas, nas penhas das cabras montaneses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados na mais interior da mesma. Olha só, aonde Davi estava, sendo perseguido, alguém estava no encalço dele. E daí, a partir desse momento aqui, eu fico imaginando Davi. Davi não estava preocupado com isso. E eu fico imaginando as nossas vidas, quantas preocupações tem nos tirado da presença do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Como que a nossa rotina, o nosso dia a dia, os nossos horários, as nossas preocupações tem tirado algo que é eterno e nós necessitamos disso, como tomar água. E Davi aqui, ele desejava ter uma profunda experiência com Deus.
Eu fico imaginando Davi até chegar naquele ponto, queridos, que naquele momento ele sentiu saudade. Saudade do tempo que ele estava tranquilo, lá com as suas ovelhas debaixo daquela árvore, onde ele podia dedilhar a sua harpa e dizer ao Senhor que o Senhor era poderoso, que o Senhor era maravilhoso. Davi aqui, ele sentiu saudade de Deus. E eu quero dizer algo para você: o Senhor tem sentido saudade de você. O Senhor, Ele tem ansiado por mim e por você, querido. E aqui Davi, ele estava tendo esse sentimento. Davi estava tendo esse anseio. Davi estava aqui expressando a sua admiração e dizendo para Deus: Senhor, não me vale mais a minha vida, mas eu quero, Senhor. Eu não quero mais, ó Deus, viver fugindo e esquecer que o Senhor que é poderoso na minha vida. Eu estou dizendo isso por quê? Porque nós, queridos, nós precisamos entender o que nós precisamos para ter essa sede. Porque quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós conhecemos ao Senhor, ou quando nós temos algum interesse no Senhor, nós buscamos Ele, sim ou não? Quando está passando por alguma dificuldade, quando está passando por alguma coisa e busca o Senhor ardentemente, ou quando você se converte no primeiro amor, você quer fazer tudo, você quer ir em tudo, quer participar de tudo, e hora de madrugada, e hora de manhã, e hora de tarde, e hora de noite. Mas o que roubou isso da nossa geração? O que tem roubado isso? Então nós precisamos saber que nós precisamos ter essa sede. Quais atitudes nós precisamos para alcançar este lugar? Pastora, mas eu estou passando por tanta dificuldade que eu não dou conta. Queridos, nós temos aqui tantos exemplos. Eu podia citar vários homens da Bíblia que buscaram a Deus no momento mais difícil da sua vida. Qual deserto você tem vivido? Davi passou pelo deserto de Judá. Qual deserto que eu e você muitas vezes estamos vivendo? Pastora, eu não estou vivendo em deserto nenhum, não. Amém, glória a Deus. Mas talvez esse deserto que nós estamos vivendo nos dias de hoje, talvez seja o deserto da ansiedade, o deserto do desânimo, sim ou não? O deserto da preguiça, o deserto do conformismo. Ah, tá bom, sim ou não? O deserto do pecado, o deserto do normal. É normal. Você precisa, como é que fala? Eu até falei essa palavra essa semana, agora esqueci. Você precisa se renovar, você precisa ser antenado aqui no que estamos vivendo. Qual é o deserto que você está passando? Independente do deserto, o meu Deus é o mesmo. E se eu buscá-lo ansiosamente, ardentemente, Ele pode transformar esse deserto em um oásis. Pastora, mas isso vai continuar? Eu não sei, porque Jesus disse que no mundo passaríamos por aflições. Então isso quer dizer que nós precisamos lutar por este lugar. Quem está me entendendo aí? Então, você já pensou nisso? Qual deserto você está vivendo? Davi estava no deserto e percebeu que ele precisava mais de Deus do que viver. Carlos, hoje é aniversário do Carlos, gente. Ele percebeu isso, Carlos. Independente de quem ele era, ele precisava de Deus. E ele percebeu que o distanciamento de Deus faria com que ele sofresse, sucumbisse e morresse. E por isso Deus, Ele trouxe para mim isso, a palavra que liberta. Quantas vezes nós estamos presos em tantas coisas e nem percebemos, porque ficou normal. Não, pastor, é normal, eu não tenho tempo. Sim ou não, gente? Então agora eu vou falar para vocês os meus 3 P's aqui, os meus 3 pontos. Que o primeiro é a palavra que liberta. Quem concorda que é a palavra que liberta? Em João capítulo 8, versículo 31, até o 35, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha... Vamos de novo, se vós permanecerdes aonde? A palavra.
sois verdadeiramente meus 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Aonde está essa verdade? Aonde está essa libertação? Está aqui, queridos. Receber oração é bom? Sim ou não? A Mariazinha sapatinho de fogo é abençoada? Sim ou não? O profeta é bom, e o pregador é... Mas é isso daqui, a palavra diz, que liberta as nossas vidas. É isso aqui. É aquele momento em que eu e você permanecemos na vontade de Deus. Quem está me entendendo aí? Então ele fala aqui, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 33, responderam-lhe, em verdade vos digo, que, desculpa, estou no 34, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes, tu sereis livres? 34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é... Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Quem que é o filho, querido? Levanta a mão, tem 3, 4, glória a Deus, agora todo mundo é filho, amém? Então, a palavra é que liberta. E como nós podemos ser livres através da palavra, através de Cristo? Quem que é a palavra? É Cristo. Quem que é o verbo? É Cristo. Amém? Então primeiro, fala comigo assim, eu preciso conhecer a verdade. Amém? E essa verdade, querido, nós aprendemos aqui? Sim. Nós aprendemos domingo? Sim. Nós continuamos aprendendo na célula? Sim. Mas aquela verdade que o Senhor quer falar com você em particular, declarar aquela profecia, declarar aquela bênção, está lá dentro do teu quarto com você, Deus e a palavra. Amém? Então, como ser liberto através de Cristo? Primeiro, eu preciso conhecer a verdade. Porque aqui no texto diz, conhecereis a verdade vos... Segundo, o Filho é a verdade que liberta. Em João 8,32 ele fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Palavra que liberta. O que está te prendendo? Será uma caverna com alguém te perseguindo? Será a circunstância? Será o financeiro? Será uma doença? Queridos, o meu Deus é maior que toda doença. O meu Deus é maior que todo pecado. O meu Deus é maior que a morte. Se Ele quiser, Ele pode usar a tua vida para você ressuscitar. Através do nome de Jesus, alguém. Como, pastora? Se você crer. Porque a palavra liberta. E do que a palavra nos liberta? Sabe do que, queridos? Das armadilhas do nosso coração. Sabe qual que é uma das armadilhas do nosso coração? Fala comigo assim, a falta de perdão. Olha para alguém aí e faz uma pergunta, bem com cara de bravo assim. Fala assim, você já perdoou? Mateus capítulo 6, versículo 15. Mateus capítulo 6, versículo 15. Fala assim... Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Aí às vezes fala assim, não sou eu que perdoo, não, é só Deus. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi, só Deus que perdoa. O que está falando aqui? Se você não perdoar ao homem, Deus também não nos perdoará. Outra coisa do que a palavra nos liberta, fala assim comigo, amargura. Olha aí em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15. Fala assim, atentando diligentemente, ou com cuidado, de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, fala comigo assim, raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem.
Por que fala muito se contaminem? Porque uma das coisas que nós precisamos nos livrar é da amargura. Por quê? Porque quando eu me torno amargurado, eu contamino as outras pessoas. Sim ou não? Você começa a destilar aquilo que está em você. E você começa agora a trazer aquilo para as outras pessoas. E começa a falar mal. E começa a realmente ali se contaminar e trazer a contaminação. A palavra nos liberta da falta de perdão, da amargura. E fala comigo assim, do orgulho. Agora olha para alguém aí e faz uma pergunta. Fala assim, você é orgulhoso? Não responde, não responde. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9, diz assim: se confessarmos o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Será que eu preciso ser humilde para confessar o meu pecado? Será que eu preciso ser humilde para admitir que eu estou errada? Quem já viu pessoas assim que, olha, a pessoa está errada, você viu, você comprovou, mas ela continua dizendo, não, eu não fiz, eu não falei, eu não... Quem já viu gente assim? Só lá em Barretos que tem gente assim, gente. Aqui não tem, graças a Deus. Porque aqui fala, se nós confessarmos nossos pecados, nós precisamos ser o quê? Humildes. O que a palavra nos liberta? Fala comigo assim, da rebelião e do pecado. Que se torna habitual. Vamos ler mais um texto que está lá em Tiago. Tiago no capítulo 4, no versículo 7. Tiago 4, 7. O que diz aí? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pastora, quer dizer que eu não posso mais pecar? Eu não estou dizendo isso, poder não pode não, mas o pecado precisa ser um acidente na nossa vida. Se eu sei que estou fazendo errado e continuo fazendo errado, sabe o que eu estou dizendo para Jesus? Olha, Jesus, aquilo que o Senhor fez lá na cruz, não valeu nada. Eu estou pegando aquela, fico imaginando ali, pegando aquele martelo, aquele prego e Jesus, meu pecado. Porque o pecado não pode ser habitual, o pecado precisa ser um acidente. Então a palavra nos liberta, mas para a palavra nos libertar, o que eu preciso? Conhecer a palavra. Ir atrás, seguir pastores, seguir fulano, seguir ciclano, ver, queridos, ajuda, claro. Mas eu preciso ter a minha experiência com Deus, porque a experiência do meu esposo não vai me salvar. A salvação é individual, não sei se você sabe disso, mas a salvação é individual. Eu preciso buscar. Quem está me entendendo aí? Então a verdadeira libertação vem de quem? De Jesus. O segundo P é a presença que transforma. Que presença é essa? Fala comigo assim, Jesus. Jesus é que transforma. Então eu posso querer transformar a sua vida. Eu posso querer ir lá, pegar a Débora e falar, Débora, tem que ser assim, Débora. Você tem que vestir assim, você tem que cortar o cabelo assim, o cabelão não vai cortar, Tem que fazer desse jeito. Olha, eu vou mudar a Débora? Não. Porque quem que nos muda, querido? É o Espírito Santo. Por isso nós podemos ensinar, mas a decisão de mudar é de quem? É minha e é sua. Então a presença de Jesus é que transforma. Através do quê? Da busca da palavra, da busca da libertação. E olha só, eu quero trazer aqui 2 pontos que, meu Deus, fala comigo assim, Jesus transforma o ontem em nunca. Você vai entender por quê. Abra comigo aí em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Miqueias, capítulo 7, 19. Que diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados, aonde? Nas profundezas do mar. Quem vai entrar nas profundezas do mar para buscar o seu pecado? Alguém vai? Os últimos que tentou entrar na profundeza do mar, morreu.
O que isso significa? Queridos, que Deus, Ele transforma a minha vida antes da libertação em nada. Ele joga o meu e o seu pecado quando nos arrependemos e quando verdadeiramente não praticamos mais aquilo que nos trouxe até aqui. A palavra de Deus está dizendo que Ele joga o meu pecado, o seu pecado, nas profundezas do mar. Quem está me entendendo aí? Ele joga lá aquela oportunidade que foi perdida antes de Jesus. Ele joga lá o seu erro que você cometeu antes de Jesus. Ele joga lá a palavra maldita ou qualquer outra coisa do seu passado. Aonde? Nas profundezas do mar. Quando? Quando eu me arrependo. Quando eu me aproximo de quem? De Jesus. Porque nós podemos falar sobre igreja, nós podemos falar sobre placa, sobre religião, mas isso não vai fazer diferença na minha e na sua vida. O que vai fazer diferença nas nossas vidas é Jesus. Quem está me entendendo? Em nome de Jesus. Então olha só, abre aí para mim, Isaías 43, 25. Isaías 43, 25, fala: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Deus nos falando aqui, querido, olha. Eu mesmo sou aquele que faz o quê? Apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro mais. Olha aí, está escrito. Então por que você está se culpando? Por que você está se condenando? Se você se arrepende e não torna mais ao pecado, Ele fala que Ele apaga as tuas transgressões e delas Ele nem se lembra mais. Quem está me entendendo aí? Por quê? Porque é a presença de Jesus que transforma. Olha só, Jesus, Ele realizou isso na vida de muitas pessoas, e eu creio que Ele já realizou na sua e vai continuar realizando, se você entender isso. Olha só, quem lembra aqui da mulher samaritana? A mulher samaritana tinha um passado, sim ou não? Ela era ali uma mulher prostituta. Ela estava ali, ela tinha um passado, ela tentou ali com 5 homens, o que estava com ela já não era dela, e além ali de estar frustrada, condenada, se sentindo a pior das pessoas naquele momento, ela se encontrou com quem? Fala comigo assim, Jesus. Ela se encontrou com Jesus. Talvez no momento da vida dela, que ela poderia até pensar, isso não está escrito, eu estou aqui falando para você, conjecturando aqui com você. Talvez ela estava naquele poço, olhando para dentro daquele poço e dizendo, e se eu pulasse? Minha vida não tem mais valor. Mas ela se encontrou com quem? Com Jesus. E Jesus fez o quê? Transformou a vida dela. Ele perdoou e esqueceu do seu passado. Teve aqui a outra pessoa aqui que Deus agiu na vida dela, foi a mulher adúltera. Quem lembra da mulher adúltera? Jesus chegou, aquela mulher adúltera veio arrastada, foi pega ali em adultério, aquelas pessoas já com aquelas pedras na mão, que iam ali apedrejar aquela mulher. Mas com quem que ela se encontrou? Com Jesus. Depois do encontro com Jesus, o seu passado foi perdoado, foi apagado, foi lançado fora. Quem se encontrou com Jesus aqui? Quem quer se encontrar com Jesus todos os dias? Eu tenho mais um exemplo aqui, da mulher encurvada. Depois você lê lá, eu não vou ler todo o texto, porque senão eu vou tomar muito tempo. Mas havia 18 anos que aquela mulher andava encurvada. Quantas vezes nós estamos encurvados diante do problema? Quem anda encurvado olha para onde? Mas Deus quer que a gente olhe para cima. E aqui aquela mulher que estava encurvada, aprisionada, o próprio Jesus fala que o diabo aprisionava a vida daquela mulher. Como que o diabo pode aprisionar a minha e a sua vida? Através do pecado, sim ou não? Cuidado, queridos. Cuidado, aquilo que parece normal pode te levar para um caminho que talvez seja sem volta. Nós precisamos vigiar. Mas ela se encontrou com quem? Com Jesus. Ela foi curada e teve oportunidade de ter uma nova vida. Quando nós nos encontramos com Jesus, o tempo de ignorância da nossa história é apagado. Amém? Abre aí comigo em Atos capítulo 17, versículo 31.
Fala assim, olha, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse é quem? Jesus. Por que ele ressuscitou? Olha só em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Para nos dar essa oportunidade. E assim, se alguém, o que é? As coisas antigas, e o que aconteceu? Ele nos dá uma oportunidade hoje, mas nós precisamos nos lembrar disso. Quem está me entendendo aí em nome de Jesus? Deus, Jesus, Ele tem isso para nós. E isso foi no primeiro ponto, porque Jesus transforma o ontem no nunca. Ele faz tudo novo. Vocês entenderam isso? Não importa o que você passou, Jesus te dá uma nova oportunidade. Como? Se eu continuar no mesmo caminho, não. A conversão, eu sempre falo isso, eu estou vindo para cá, eu vou convergir, eu vou virar para o outro caminho e não vou olhar para trás. Eu não vou praticar de novo, eu não vou fazer de novo, porque se eu fizer de novo, não é arrependimento. E se não tem arrependimento, não tem perdão. Se não tem perdão, não tem salvação. Quem está entendendo isso? Amém? Então, segunda coisa, primeiro, lá na presença que transforma, Jesus transforma o ontem em nunca. E segundo, fala comigo assim, Jesus transforma o amanhã no agora. Você vai entender. Você vai, calma. Romanos capítulo 4, versículo 17. Eu nem estou abrindo a minha Bíblia porque o Pablo está tão rápido. Eita, Pablo. Olha lá, Romanos 4, 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O sonho que você deixou para lá, a possibilidade, a expectativa que foi frustrada na sua vida. Quem já teve sonhos que não se realizaram? Eu já, queridos, eu tenho sonhos que ainda não foram realizados. Mas aqui está falando que Deus pode transformar o amanhã no agora. Como? Você vai entender. Por quê? Porque muitas pessoas desistiram já. Fala comigo assim, eu não vou desistir de planejar o meu futuro. Sabe por quê? Porque o nosso futuro nós construímos agora. Nós precisamos estar preparados hoje. E muitas vezes nós estamos desacreditados, nós não acreditamos mais que Deus pode fazer, nós não acreditamos mais que o milagre pode chegar. Sabe quando você chega, que aquela dificuldade, você já tentou, você já foi, você fez tudo o que precisava fazer, foi no médico, foi no pai, foi na mãe, foi no irmão, mas você fala, olha, não tem jeito, eu desisto. Deus não quer que isso aconteça. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos fé. Abra comigo aí em Salmo, no capítulo 37, no versículo 23 e 24. Salmo 37, 23 e 24. Fala assim: o Senhor afirma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Repete comigo: se eu cair, eu não ficarei prostrado. Aí você continua, porque o Senhor me segura pela mão. É isso, queridos. Jesus nos levanta. E aquilo que parecia impossível para você e para mim, acontece. Porque eu quero, não. Porque é Ele que é o Todo-Poderoso. Então Ele é que transforma. É Ele que faz. Não sou eu, não é você. Jesus, Ele fez isso com muitas pessoas aqui na palavra, eu vou te dar algum exemplo, mas Ele quer fazer isso com você hoje. Se você está frustrado, se você está desanimado, se você está cansado, Deus quer te dar o renovo hoje, amém? Olha só, olha com quem que Ele fez, né? Esses dias foi falado muito a respeito dessa mulher, a mulher do fluxo de sangue. Quem já leu essa história aqui?
12 anos. 12 anos excluída da sociedade, porque mulher naquele tempo, que vinha o período, ela não poderia nem estar na presença de outra pessoa. Ela se tornava imunda. Essa mulher tinha 12 anos que ela estava com fluxo de sangue, sozinha, depressiva. E ela ouviu falar de Jesus. E ela se encontrou com quem? Com Jesus. O que aconteceu com ela? Jesus deu uma nova oportunidade, fez o sonho dela ser realizado. Olha isso, Jesus transformando o futuro dela no hoje. Talvez ela estava pensando ali que não tinha mais jeito, que era só a morte. Estava sozinha, ninguém queria estar com ela, e ela passando, ela teve coragem de sair. Quantas vezes nós temos medo de assumir responsabilidades, porque achamos que não tem mais jeito para nós, porque já passou da idade. Eu já ouvi isso, não, olha, eu não posso fazer mais nada, nem para Deus, porque eu já estou tão velhinho. Queridos, o meu Deus, o tempo dele não é o meu tempo, não é o seu tempo. Quem está me entendendo aí em nome de Jesus? E ele mudou a vida daquela mulher. Ele mudou a vida também da viúva de Naim. Sabe por quê? Porque até hoje, lá no mundo dos judeus, se uma mulher ela fica viúva e sem filhos, ela é jogada na rua. Tanto é que tem trabalhos missionários lá que cuidam das viúvas, porque elas se tornam mendigas, pedindo nas ruas, lá na Índia, lá no Nepal, em outras histórias ainda. O Nilton conheceu pessoalmente aí essas mulheres. E começa a mendigar para poder sobreviver. Imagina essa mulher. Naquele tempo ela estava destinada para a morte. E hoje ainda acontece isso lá, por causa da ignorância. Mas Jesus parou aonde ela estava, aonde estava passando ali o cortejo fúnebre. E eu te pergunto, o que morreu na sua vida, querido? O que morreu? Jesus quer ressuscitar hoje. Jesus quer transformar os seus sonhos hoje. Jesus quer fazer diferente hoje. Não é amanhã, é agora. Quem está me entendendo em nome de Jesus? E Jesus ali naquele momento, quando ele viu aquele homem, ele mandou aquele homem levantar, aquele homem ressuscitou, aquele homem levantou, e aquela mulher teve a vida dela devolvida. Ela teve mais uma oportunidade. Deus, Ele nos dá essa oportunidade hoje, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós precisamos ser libertos, mas nós também precisamos ser transformados, porque se nós recebermos a libertação e não buscar o dono da libertação, a palavra diz que o diabo está ao derredor, e ele vai, e ele anda por lugares. Se ele voltar e a casa estiver vazia, ele traz mais amigos piores do que ele. Vocês estão entendendo, gente? Então essa mulher aqui teve uma nova chance, uma nova perspectiva. Ela não ia tornar mais mendiga, ela era esposa de um homem vivo. Teve outro exemplo aqui muito conhecido, da família de Lázaro. Quem não conhece a história de Marta e Maria? Marta e Maria mandou chamar Jesus, mas Jesus chegou atrasado. Jesus chega atrasado, querido? Jesus nunca chega atrasado. Porque tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo, amém? A hora de chorar, mas a hora de sorrir, a hora de plantar, mas a hora de arrancar aquilo que se plantou. Existe um momento. O que está acontecendo então? Deus está te preparando para algo maior, e nós precisamos entender isso. Você crê que Deus tem algo maior na sua vida? Você tem sonho? Você tem um projeto? Olha, pastora, Deus me chamou para isso. Aí, sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos preparar. Já, pastor, mas não aconteceu ainda. Mas eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso estar, eu preciso ser para poder acontecer. Sim ou não? Agora a pessoa, ela quer ser bem sucedida financeiramente. Aí ela anda como um mendigo, se comporta como um mendigo. Ela vai conseguir alcançar outros lugares? Porque aquilo que ela pensa é aquilo que ela é. Aquilo que ela declara é aquilo que ela vai ser. Está me entendendo isso, gente? Então Jesus, ele fez um milagre na vida de Lázaro. Ele deu uma nova perspectiva, não só para ele, mas para todas as pessoas que estavam ali àquele redor. Por quê? Porque Deus transforma o amanhã em agora. Amém? Glória a Deus. Somente Jesus pode fazer e trazer o futuro para o presente. Estão entendendo?
Ninguém recebeu? Muito bem, eu vou repetir então. Somente Jesus pode trazer o futuro para o presente. O que você tem sonhado? O que você tem esperado? Aonde você quer chegar, queridos? Talvez você tenha dúvida aonde você quer chegar. Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. Mas sozinho, muitas vezes, vai ser mais difícil. Sim ou não? Mas com Jesus, nós somos maioria. Com Jesus, eu sou maioria, você é maioria. Amém? Porque se Jesus estiver na tua vida, tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo disse isso. Sabe quando que Paulo disse isso? Não foi deitado na rede. Não foi descansando no resort. Foi no pior momento da vida dele. Quando ele estava preso, sendo açoitado, ele olhou e falou: tudo eu posso naquele que me fortalece. Que essa seja a minha e a sua palavra. Amém? Hebreus 11:1. Todo mundo já conhece esse texto, né? Sobre fé. Mas aqui fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quem tem certeza aqui? A convicção das coisas que eu não estou vendo. Pode acontecer? Pode. Se eu tiver fé, pode. Então comece a declarar, comece a abençoar, comece a se ver lá naquele lugar. Comece a se olhar da forma que você tem sonhado. Eu não sei o seu sonho, mas Deus conhece o seu sonho. E a palavra me diz que o pensamento do Senhor é mais alto que o meu. Os sonhos do Senhor são melhores do que os meus. Você entende isso, querido? Então, a presença que transforma. E terceiro, não menos importante, o poder que traz vida e traz cura. Amém? Abra comigo aí, em Atos, capítulo 1, versículo 8, conhecido também. Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que me dá essa esperança? O que me dá esse poder? O que me dá essa expectativa? O que me traz essa força, querido? É Jesus, através do Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração e fala assim comigo: o Espírito Santo tem poder na minha vida. É Ele que cura, é Ele que restaura, e nós não podemos ignorá-lo, nós não podemos apagá-lo, nós precisamos chamar Ele, nós precisamos falar com Ele, nós precisamos buscar Ele, nós precisamos, assim como o texto que eu li para você em Salmo 63, buscar Ele ansiosamente. Quem está me entendendo? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios 1:18 diz assim: certamente a palavra da cruz, fala comigo assim, é loucura para os que se perdem, mas, fala comigo assim, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Estão entendendo? Para o mundo é loucura você sonhar, para o mundo é loucura você falar aquilo que você não está vendo, para o mundo é loucura ressuscitar, para o mundo é loucura, mas para o meu Deus é poder. Amém? E é esse poder que nos cura, através do quê? Da palavra que cura, da presença que transforma e do poder que habita dentro de nós. Olha só o versículo 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruíndos. Versículo 20: onde está, ó sábio? Onde, ó escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Versículo 21: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar
os que creem pela loucura da pregação. Amém? O poder que cura, não tenha medo, é o que o Senhor diz, lá em Isaías 41, versículo 10, Isaías 45, versículo 10, ele fala, portanto, não tenha medo. Olha para alguém aí e fala, não tenha medo, o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando. Olha, querido, eu vou te dizer uma coisa, talvez não seja do jeito que você quer, mas é do jeito que Ele quer, é do jeito que Ele espera, amém? Quem está me entendendo aí? E aí ele continua, não tenha medo porque eu estou com você, não desanime porque eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o sustentarei com a minha destra. A palavra de Deus, o poder de Deus, em Jeremias capítulo 30, versículo 17, Jeremias 30, 17, diz assim, porque te restaurarei a saúde. Fala assim comigo, o Senhor pode restaurar a saúde de qualquer pessoa. Ah, pastora, mas já morreu, o médico disse. Não me interessa o que o médico disse, eu creio na palavra. Pastora, mas se não acontecer, eu vou continuar declarando. Pastora, e se morrer? Então eu vou pregar, eu vou falar de Jesus para ele. Mas e se Deus não fizer? Ele continua sendo Deus. Porque os planos dele são maiores e melhores do que os meus planos, do que os seus planos. Por quê? Eu não sei. Mas eu não quero jogar com isso. Eu não quero ter a dúvida, eu quero crer. Mesmo que seja loucura para o mundo. Amém, queridos? Glória a Deus. Jeremias, ele continua falando, olha, te restaurarei a saúde e curarei a tua chaga, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Olha aí, o mundo pode desacreditar. Talvez até você mesma pode ter parado de acreditar, desistido. Mas Ele nunca, nunca, nunca vai parar de acreditar em você. Amém? Quem está me entendendo aí em nome de Jesus? Olha só mais um texto aí, João 14, versículo 6. Essa todo mundo sabe. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que que Ele é? O caminho. O que que Ele é? A verdade. O que que Ele é? A vida. O poder que cura e traz vida. Esse é o meu Senhor. Em João 3,16, então não precisa nem abrir a Bíblia, né? Que fala, porque Deus... Não, peraí, eu vou te dar mais uma oportunidade para você falar bem forte. Vamos lá, todo mundo, vai. João 3,16 já está no telão, vai. Tem o quê? A vida eterna. Esse mundo é passageiro. Esse mundo jaz no maligno. Ele tem o melhor para nós. Eu creio que Ele tem o melhor para nós. Jesus, ele vai nos fazer comer o melhor dessa terra. Eu creio que nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas aquilo que precisa ser a minha preocupação e a sua preocupação é passar a eternidade com Ele. Não a eternidade nessa terra. Amém, queridos? O poder de Deus que cura. Em João, capítulo 11, versículo 25 e 26, ele continua falando assim, olha, disse-lhe Jesus, o que ele disse? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Foi isso que o Salmo 63 falou ao meu coração hoje. A palavra que liberta, a presença que transforma e o poder que cura e traz vida. Queridos, todas as coisas são que eu e você já sabemos. Talvez você está falando aí, poxa vida, eu já sei disso. Ah, que coisa chata, repetindo toda hora. Mas eu quero dizer para você, a palavra do Senhor, ela se renova todo o dia,
toda a manhã. Ah, pastora, mas eu preciso fazer algumas coisas antes. Não, querido, nós precisamos fazer agora, porque Deus se torna o amanhã em hoje e aquilo que era ontem em nada, porque Ele é poderoso para fazer. Então, a minha palavra para você hoje: se posicione. Se posicione em Deus, se posicione naquilo que o Senhor tem te chamado, naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Não espere para depois. Talvez amanhã seja já impossível para nós. Por isso nós precisamos fazer hoje. Nós não sabemos. Você sabe o que vai acontecer quando nós sairmos aqui para fora? Talvez Jesus volte. Talvez Ele volte, o arrebatamento aconteça, mas talvez aconteça alguma coisa. E aí? Para onde nós iremos? Aonde nós estamos? Davi estava num deserto adorando a Deus. E eu e você? Nós temos tudo. Sim ou não, gente? Então eu quero convidar nesse momento você a ficar de pé. Diante dessa palavra aqui de Jesus, que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, nesse momento, a nós levantarmos um clamor ao Senhor, que nós possamos voltar para a palavra, que nós possamos voltar àquele povo, sabe, ansioso pela presença de Deus, aquele povo que chega no pastor: pastor, que hora que é a vigília, pastor? Pode ficar aqui mais um pouco? Pastor, é hoje, é amanhã? Não, pastor, onde que precisa ir, pastor? Qual que é a visita que precisa fazer? Pastor, sabe, querido, porque às vezes a gente espera tanto, que quando Jesus voltar, nós vamos estar aqui esperando, e Jesus já levou, já foi. Jesus quer hoje, quer agora. Então feche seus olhos.